Olá, pessoal. Meu nome é Márcia Ferreira. Nós estamos aqui no Centro de Estudos de Astrologia Psicológica, aqui no CEAP, onde nós temos muitos cursos e atendimentos seguindo essa linha da astrologia psicológica. Mas eu acho que todos me conhecem também pela recente tradução do livro da Liz Greene, que ficou com o título em português, Jung, o Astrólogo. Muito bem, eu trouxe para vocês hoje um assunto que sempre me interessou na astrologia, aliás, foi o que motivou o meu interesse na astrologia, e com a tradução desse livro agora, eu senti que esse tema retornou assim ao meu interesse, né? Porque tem uma discussão muito grande do Jung neste livro sobre essas questões do destino, do livre-arbítrio. Então, eu gravei para vocês aqui uma palestra que ela é bastante, vamos dizer, filosófica, ela não é muito pela técnica astrológica ou mostrando os conflitos do mapa natal, mas também mostra, né? Mas ela na verdade, eu acredito que esse tema está no começo e no fim de tudo que a gente faz em astrologia, né? No começo, no sentido de por que esse mapa, por que você nasceu nesse momento, nesse país, nessa família, com este determinado mapa, e no fim também, qual é a razão de estarmos aqui, qual é o propósito da vida, né? O porquê que nós temos essa tarefa para essa vida. Então, ela é uma discussão que está por trás de tudo, é assim que eu vejo, tá? Tudo que a gente conversa, discute, aprende, estuda na astrologia. Então, eu vou compartilhar aqui o slide, tá? Só um minutinho. Bem, então nós vamos começar esse nosso encontro aí sobre o destino, como ele está mostrado no mapa natal. Então, eu trouxe para vocês essa imagem, que é de um fotógrafo que, apesar do nome, Guido Argentini, não é um argentino, mas sim um italiano. E ele sempre procura enfocar nos seus trabalhos a feminilidade, né? Sempre partindo de conceitos da antiguidade. Então, nessa foto, está retratada a deusa Haimarmen, a deusa do destino, que nós vamos falar muito sobre ela hoje, tá? Muito bem. Vocês estão vendo esse quadro aí? É um quadro muito antigo, de uma gravura em francês, que está escrito Astrologia, o relógio do destino. Eu acho, gente, que foi aí que tudo começou, esse meu interesse, né? Eu tinha, acho que uns 16, 17 anos, numa viagem à França, eu me deparei numa livraria com essa gravura. Veja, faz muito tempo, já está super velhinha, mas eu quis trazer aqui para vocês verem. E quando eu trouxe, eu fiz esse quadro. E eu fiquei muito encafifada com essa frase: astrologia é o relógio do destino. E lá, já naquela idade, eu me perguntei, como assim? O que é astrologia? Como que é relógio do destino? Como que é esse negócio? Pode mostrar para a gente o destino, né? O momento de cada coisa acontecer? Hoje em dia, já com o conhecimento da astrologia, claro que a gente poderia pensar nessa frase como se referindo às progressões, né? Que mostram a semente do mapa natal se atualizando no tempo presente, né? Como que essa semente natal pode se desenvolver no tempo atual, né? Então, eu pensaria mais nas progressões. Mas também, por tudo que nós vamos ver nessa palestra hoje, não necessariamente nós estaríamos falando das progressões ou pensando nas progressões com essa frase, mas sim do próprio mapa natal, porque o relógio do destino está contido justamente nas configurações do mapa que mostram o nosso destino.
tá? Como nós vamos ver adiante, ok? Neste mesmo quadro, logo embaixo a gente vê essa frase: astrologia não é a adivinhação, é a chave científica do caráter e o caráter é o destino. Olha só que interessante. Se esse quadro é tão antigo, eu fico me perguntando como é que essas questões de confundirem a astrologia com a adivinhação podem persistir até hoje, né? Agora, em relação à chave científica, eu também questiono essa colocação, porque eu não acho que a astrologia ela se encaixe no que nós conhecemos como ciência. Eu acho que ela é mais larga do que os parâmetros da ciência, que são mais justos, né? Tem que se encaixar mais numa coisa estatística e etc. Mas que a astrologia é uma ferramenta que desnuda o caráter ou a personalidade, isso eu não tenho dúvida, gente. Então, caráter, nós poderíamos entender como a soma do temperamento inato de uma pessoa moldado pelo histórico de vida. E o mais incrível é que até o histórico de vida é possível de ser detectado numa leitura de mapa também, né? Então, quando nós falamos das casas, das figuras como pai, mãe, irmãos, amigos, família, cônjuge, até inimigos, né? Tudo isso está contido no mapa, né? Aí tem uma outra frase: caráter é o destino. É uma frase do Alan Liu, que foi um dos astrólogos em quem Jung se inspirou, né? Quando ele começou a estudar astrologia, né? Como nós vamos ver já já no livro da Liz Greene, que foi traduzido. Então, só até aqui, gente, a verdadeira astrologia não é adivinhação, é a chave científica ou não científica do caráter, é um autor desconhecido das duas frases, tá? E o caráter é o destino. Então, acho que esse é o núcleo, é o cerne desse pensamento de hoje. Como assim caráter é o destino, né? E como que isso pode estar mostrado no mapa natal? Eu acho essa discussão, assim, vamos dizer, existencial que a astrologia propõe, uma das coisas mais interessantes mesmo na astrologia. Essa frase é do Alan Liu. Embora eu deva admitir o uso da astrologia para prever o resultado de certas causas, isto não é de importância vital. Esta consideração, naturalmente, abre toda a questão do destino contra o livre-arbítrio e determina imediatamente a diferença entre o astrólogo exotérico e o astrólogo esotérico. Isso lá, mais de 100 anos atrás, o Alan Liu falando, tá? O primeiro é um fatalista confirmado, que se acredita para sempre sobre a ruína do destino. O astrólogo esotérico não tem tal crença. Sua fé se baseia na crença de que, da forma como um homem semeia, ele deverá colher. Seu lema é: homem, conheça a si mesmo, né? Que já vem lá desde o oráculo de Delfos, né? Conheça da antiguidade, conheça-te a ti mesmo, né? Muito bem. Então, aqui a gente já começa a pensar em tudo isso, né? Como que a gente pode entender esse caráter, que essa soma do temperamento com o histórico de vida no mapa, já nos levando a pensar no destino, né? Vamos lá, então. Bem, este é o livro que eu estou me referindo, tá? Ele foi aqui, o título em inglês, o livro da Liz Greene era Jung's Studies in Astrology, e que ganhou o título em português, Jung, o Astrólogo. É neste livro que o Alan Liu fala desse entrelaçamento inseparável entre destino e caráter. Fazer um parênteses, este título foi um pouco modificado do título original por razões da editora, que me explicou que eles quiseram atingir outras camadas da população, né? Não só os nichos da astrologia e da psicologia, tá?
Mas, enfim, este livro é muito interessante, fala de todo o interesse de Jung em astrologia. É um livro que ela teve acesso aos arquivos pessoais dele, através dos documentos que se encontravam com familiares e que nunca tinham sido revelados. E aí, através de tudo isso, nós podemos ver quanto ele estudou astrologia, que foi desde sempre, né? Com quem estudou, que linha seguiu, os mapas que ele encomendou, as progressões do seu mapa, o mapa que ele encomendou para o nascimento da sua filha, e mais uma série de coisas, né? Mas, enfim, não é tanto o nosso enfoque hoje nessa palestra, tá? Porque vão ter aí outras palestras que eu vou falar muito mais sobre isso, tá? Mas neste livro mostra que, inicialmente, o Jung recorreu ao conhecimento astrológico do Alan Lee, que, na verdade, o nome era William Frederick Adler, Frederick Alan, nascido em 1860, e naquela época havia o costume de colocar o próprio signo no nome. Como ele era do signo de Leão, então ficou Alan Lee, né? E o enfoque principal do Alan Lee, que nós já vimos aquela frase anterior, era sobre o desenvolvimento espiritual do indivíduo. Ele praticava uma astrologia teosoficamente inclinada, baseada na teosofia da escola da Helena Blavatsky, que, apesar de ter sido a maior inspiração para a compreensão psicológica do Jung, né, depois ele acabou desenvolvendo a sua própria compreensão. Mas é interessante a gente saber que o Jung adquiriu esse livro do Alan Lee, os livros, né? Astrologia para Todos, Saturno, Construtor do Universo, né? Que é Saturn the Reaper, em inglês, Saturno, o Ceifador, né? Mais ou menos por volta de 1912, né? E nesses livros fica muito clara essa visão do Alan Lee fazendo esse entrelaçamento inseparável entre destino e caráter, né? Com aquela frase, caráter é o destino, né? Então, com isso, a gente conclui, né, que o Jung ele não estava ali também, assim como o Alan Lee, muito interessado na previsão literal de eventos, mas sim no que o mapa poderia revelar em termos da psique individual e do seu desdobramento ao longo do tempo. O Jung também tinha uma visão que dessa estrutura do caráter estar espelhada ou sincronizada com o mapa natal, né? Não só como autoconhecimento, mas também nesse tema do destino, que foi de uma importância crucial para ele, né? E ele também sempre entrelaçou esse tema do destino com o caráter e com a astrologia, tá? Então, é isso. Bem, então, voltando a essa discussão do livro, né, que está no livro, a Liz Greene, ela usa esses dois termos no livro, fate e destiny, né? Então, eu fiquei ali, falei, mas qual dos dois? O que ela está querendo dizer? Uma hora com fate ou destiny, né? Ela intercalava esses dois termos. Então, eu tive até que colocar uma nota do tradutor, uma nota explicativa, porque o fate, em inglês, ele tem essa conotação de algo mais inevitável, de uma conotação um pouco mais negativa, de uma predestinação, né? O que a gente poderia chamar hoje em dia de determinismo. E o destiny como algo mais positivo, no sentido de você conseguir criar o seu próprio destino. Então, quando a gente está falando da astrologia, em que momentos nós estamos falando de fate ou de destiny, não é verdade? Né? Em que momentos nós estamos levando a nossa vida como fate, como algo inevitável, um karma pesado, uma predestinação, alguma coisa que é inevitável, né?
que é uma pré-determinação incontestável, em que momentos nós estamos sentindo que nós somos capazes de dialogar com essas forças arquetípicas que estão demonstradas no mapa natal, podendo gerenciá-las de uma forma mais integrada, né? A mesma coisa é a visão que nós passamos para os nossos clientes, né? E eles próprios, né? Quando que nós estamos conseguindo dialogar, né? Quando que o nosso fate pode se tornar destiny, ou seja, conseguimos ser co-criadores do nosso futuro? Mas isso, eu já falo para vocês que eu acho que isso em grande parte, se não 100%, mas em grande parte, isso é possível. Mas isso só acontece quando também nós passamos a conhecer as teias do passado, essas teias, essas tramas do fate, né? Então, essa cocriação do futuro, para que ele aconteça de uma forma diferente a partir de hoje, eu quero que o meu futuro se dê de uma forma diferente. Eu acho que é uma discussão que está sempre presente, pelo menos aqui com a gente, na astrologia psicológica, nos cursos, com os alunos, eu estou sempre enfocando muito isso, que nós podemos sim, eu vejo assim, que a astrologia psicológica ela é a mais evolutiva, no sentido de que nós podemos co-criar, né, ter uma participação ativa na vida, mas que, para isso, nós não podemos nos furtar a conhecer esses condicionamentos do passado, que não quer dizer voltar ao passado, reviver a infância, nada disso, tá? É na atualização, no presente, tá? No momento atual, mas que nós podemos conhecer todos esses condicionamentos e essas configurações astrológicas que ficam se repetindo, se repetindo, se repetindo, para que nós possamos nos colocar como copartícipes, né? Como coparticipantes nestes processos. O Jung, ele teve essa profunda preocupação com a natureza do destino, né? Qualquer discussão sobre a obra do Jung, mais cedo ou mais tarde, acaba levando para essa questão de como ele compreendeu o destino, né? É muito interessante a gente ver isso. Ele tinha um verdadeiro fascínio por essa antiga ideia desse destino das estrelas, o destino celestial. Isso tudo está nesse livro. Então, ele investigou muito essa deusa Haimarmen, a deusa do destino. Esse conceito, Haimarmen, ele a descreveu como sendo uma compulsão das estrelas. Então, nós podemos ver como ele já se orientava pela astrologia desde sempre, quando ele começou a criar sua obra autônoma, né? A discussão do destino, então, aparece em várias obras dele e aparece também nas obras completas dele. E isso também a gente pode ver desde a filosofia e da mitologia gregas, tá? A encarnação de um destino inevitável, né? Como a encarnação do destino inevitável sempre aparecia nas indagações e nos trabalhos lá da antiguidade, né? Já desde a época da antiguidade. Bem, a Haimarmen, essa palavra, ela deriva da mesma raiz que Moiras, Morum, Anaque ou Anaque, Aesa, que eram deusas para designar as teias do destino, né? São palavras gregas que nos falam dessa sabedoria ou dessa respiração pneuma do Deus, sabe? O Deus respira e designa, tem um desígnio de um destino, né? Então, é como se fosse uma atribuição ou um propósito essencial de cada coisa viva, individual, dentro do todo. Essa era a concepção antiga, lá desde a Grécia, né, antiga,
em relação ao destino. Mas aí vem a questão, como se libertar das atribuições, né, desses propósitos essenciais, né? Como se libertar desse Heimarmen? E seria, então, livrar-se dessas ações compulsivas que provocam o sofrimento, né? Encorajando a aceitação das dimensões do destino. Vejam que, por nenhum momento, nem mesmo na concepção antiga, tem alguma colocação no sentido de negar ou de não olhar para essas primeiras designações, para esse destino. Ou seja, na nossa linguagem aqui da astrologia, para as configurações astrológicas. Quer dizer, nós não podemos nos negar a olhar para elas, tá? E entender bem, tá? Essas dimensões, para poder ser coparticipante e aí sim transformar, né? Então, para Jung, o livre-arbítrio, essa questão toda, destino e livre-arbítrio, ele se debruçou muito sobre isso, né? E essa aceitação do daimon, que seria, então, a resolução seria simultaneamente envolvendo um diálogo e transformação potencial entre o daimon, tá? E também um diálogo da própria pessoa podendo agir em relação ao destino dela. Vou explicar melhor. Esse daimon seria como um supervisor que guia a vida do indivíduo. Lá já desde Plotino, ele falava que o daimon seria um poder que consome a vida escolhida, como uma potência interior, um mestre da casa. Isso é referido em textos astrológicos da astrologia tradicional. O Jung usa esse termo no livro, que toda alma, todo ser vivo, né, toda pessoa, melhor dizendo, toda pessoa tem um daimon regente, que seria um espírito, um guia pessoal, um guardião, que nós podemos detectar isso pelo planeta dominante no momento do nascimento. Então, existem estudos de significadores astrológicos para podermos detectar esse daimon, né? E foi atribuída uma designação do oikodespotes, né? No livro da Liz Green, ela fala bastante sobre isso, esse oikodespotes, né? Despotes, né? Ou eu acho que a melhor maneira é falar grego, uma palavra grega, oikodespotes, que é o mestre do domicílio, e esse termo era lá no período helenístico, né? E depois, no período medieval, esse termo retorna como Almuten, figurae, né? É o planeta que tem a maior dignidade dentro do mapa. Existem diferenças, que isso eu acho que é bastante discutido na astrologia tradicional. Eu acho isso muito interessante, mas tem várias classificações para você chegar em qual que é este Almuten figure do mapa, né? Mas tem muitas compreensões que vão para o lado do regente do ascendente, tá? Não estou dizendo que todas as linhas considerem, mas existe também essa consideração e que também a Liz Green discute isso no livro, tá? E o Jung, ele teve um interesse particular sobre isso, ele se interessou muito. Como ele tinha o ascendente aquário, ele ficou muito, digamos, se debruçou muito sobre o regente do ascendente, Saturno, pela regência antiga, que seria o regente do mapa dele. E ele achou que batia muito, né? Fazia muito sentido para ele, então tem toda essa discussão também no livro desse interesse do Jung, tá? Muito bem.
Mas, afinal, o destino do indivíduo está descrito em seu mapa natal, né? Como que outros autores falam sobre isso? Nesse livro da Liz Greene, ela relata uma série de textos astrológicos mais modernos que abordaram a questão de se o destino do indivíduo é descrito pelo mapa. Mais ou menos a partir da segunda metade do século XX, teve toda uma linha aí que começou a rejeitar essa ideia da Harmamen, né? Dessas circunstâncias fatais, né? E começaram a se referir a tendências astrológicas do mapa, né? Ao invés desse destino inevitável, dessa compulsão das estrelas. Então, um exemplo dessa modernização da concepção do destino astral foi oferecido pelo astrólogo britânico Jeff Mayo, né? Que ele viveu de 1921 até 1998, né? Que ele declarou categoricamente o seguinte: um aspecto astrológico em relação ao futuro pode corresponder a qualquer de uma variedade de possibilidades, na sua maioria dependente da liberdade de escolha do indivíduo em causa. Mas, ainda assim, o aspecto prediz, de fato, a tendência das circunstâncias ou a natureza da reação do indivíduo à situação. Então, nós podemos dividir essa frase em duas metades, eu acho. Na primeira metade, quando ele fala de uma variedade de possibilidades é igual ao livre-arbítrio, né? É aquele diálogo em potencial que o Jung propõe e que estava no slide anterior, né? Então, quer dizer, tem uma variedade de possibilidades. Nós somos coparticipantes e podemos imprimir uma outra expressão para aquela mesma essência, tá? É isso que a gente vê muito, que eu estava me referindo na astrologia psicológica. Na segunda metade dessa frase, ele fala da tendência das circunstâncias, que, voltando lá na deusa Haimarmen, nas moiras, as tendências do mapa. Então, sempre, de novo, contemplando que nós podemos transformar as tendências, né? Porém, não a tendência das circunstâncias. Elas existem, gente, e a gente não pode negar, né? Mas nós podemos, inclusive, transformar a natureza da reação do indivíduo a essa situação, tá? Uma outra colocação da Margaret Hone, já vou apresentá-la também. Só através do reconhecimento daquilo que ele sente como maior do que ele próprio, ou seja, o fate, o destino, que ele pode sintonizar-se com o que está para além do padrão terrestre, né? Desta forma, embora não possa escapar aos acontecimentos terrestres, pela doutrina da aceitação livre e voluntária, ele pode querer que o seu verdadeiro eu seja livre na sua reação a eles, tá? Então, essa também foi uma astróloga britânica. Essa nasceu um pouco mais tarde, em 1892, mas viveu até quase os anos 70, e fez essa colocação lá pelos anos 50, mais ou menos, tá? Então, esse ser livre, né, em relação aos acontecimentos terrestres, né, da aceitação livre, ele pode querer que o seu verdadeiro eu seja livre na sua relação a eles, né? Significa exatamente o livre-arbítrio em poder reagir diferente, onde estaria aquela deusa Haimarmen, da predestinação, né? Tá fadado ali aquilo sempre se repetir e sempre se repetir. A partir da conscientização que nós vamos adquirindo, o nosso livre-arbítrio aumenta, né? Então, existe algo, também ao mesmo tempo, reconhecendo que existe algo além do padrão terrestre, ou seja, esse alinhamento dos céus, né? E é o que a astrologia nos mostra.
Então, essa perspectiva permite uma forma de liberdade, assim como também o reconhecimento do destino. Não adianta um sem um outro. O destino sem a conscientização, que a gente fala tanto, conscientização do mapa, é feito. E a conscientização, sem a gente considerar as tendências que estão no mapa, ela se torna também um destino que também você também acaba sendo feito, porque você também não pode deixar de considerar essas tendências fortes do mapa, ok? E essa outra frase, quando ele está falando dos arquétipos, o efeito das imagens inconscientes tem algo de fatídico. Talvez essas imagens eternas sejam o que os homens entendem por destino, né? Ou seja, os arquétipos, as configurações, porque os arquétipos são os planetas, as configurações, né? Os signos, todos fazem parte dessa linguagem arquetípica. Nós não lidamos diretamente com os arquétipos, mas sim a maneira que nós temos de contactá-los é através das nossas vivências, que são os complexos, né? Que formam os complexos, que são as configurações no momento do nascimento, mas os complexos têm por trás os arquétipos. Então, parece que essas imagens arquetípicas têm algo de fatídico, do fate, né? E talvez essas imagens eternas, os arquétipos, sejam o que os homens entendem por destino. Então, gente, é isso que eu teria hoje. Muito obrigada pela atenção de vocês até aqui. Aqui estão todos os meus contatos, onde vocês podem me encontrar para a gente continuar esse bate-papo aí, super interessante e super legal. Tá bem? Então, um abraço a todos e até a próxima.